Oi pessoal, esse é mais um vídeo no canal Tópicos em História das Ciências e hoje eu tô sozinho aqui para falar um pouco sobre os rumos do nosso canal. A gente decidiu fazer esse vídeo com o objetivo de explicar um pouco sobre o nosso projeto e sobre o que a gente vai fazer daqui para frente nesse projeto. Bom, então o Tópicos em História das Ciências foi um projeto criado por mim e pela Rebeca Capozzi, com o objetivo de fazer divulgação científica em História das Ciências no YouTube. Mas o que é divulgação científica em História das Ciências? Bom, nós dois não sabemos. Por quê? Porque a história da ciência, geralmente, ela é usada como um elemento dentro da divulgação científica. Então, o que seria fazer divulgação científica em história das ciências? Seria, primeiramente, tomar como pressuposto que a história das ciências é uma disciplina científica, tal como a química, tal como a filosofia da ciência, no sentido mais acadêmico, obviamente, né? Tal como a matemática, a biologia. E partindo dessa ideia, se faria divulgação científica em história das ciências, apresentando não só a estrutura do campo, os autores, os historiadores da ciência, o que é a história das ciências, como ela dialoga com outras áreas, mas também mostrando como a história das ciências pode ser útil a outros campos, como a própria divulgação científica de um modo geral, mas também as ciências, né? E uma série de outras disciplinas e outras questões que envolvem sociedade, ciência, política e uma série de outras coisas. Mas é muito complicado falar em divulgação científica em história das ciências, porque basicamente não existe esse campo. Né? E eu não estou dizendo só no Brasil. A gente não conhece projetos que façam divulgação científica em história das ciências, partindo justamente desse pressuposto da disciplina, né? E fazendo um conteúdo de história da ciência que seja situado pelas próprias discussões historiográficas. Né? Então é muito complicado pensar em divulgação científica e história das ciências e, nesse sentido, pensar público, qual que é o público de um projeto de divulgação científica em história das ciências, quais são os melhores temas que deveriam ser tratados num projeto de divulgação científica em história das ciências, e uma série de outras questões envolvendo isso. Bom, nesse sentido, a gente pensou um pouco em transformar o nosso projeto numa espécie de casa para alguns projetos especiais, que a gente vai falar, eu vou falar um pouco mais na frente depois, e também para entrevistar e discutir temas que estão sendo pesquisados por pós-graduandos no campo da história da ciência e em áreas correlatas. Mas depois eu vou explicar um pouco mais isso mais para frente, tá? Bom, eu queria mencionar, né, diante dessa complexidade de pensar, né, o lugar ali da história das ciências na divulgação científica, ou de uma divulgação científica em história das ciências, como que existe uma ausência muito grande de nós, historiadores das ciências, seja, por exemplo, como eu e a Rebeca, que estamos nos formando, né, nós estamos seguindo essa trajetória acadêmica, seja historiadores já formados e já há muito tempo, né, e que já têm uma carreira sólida na área. Como é difícil a inserção tanto acadêmica quanto no âmbito da divulgação científica. Recentemente eu ouvi, né, alguns podcasts de história, né, que trataram de temas ligados à ciência e à saúde. E esses podcasts, ao invés de procurar, por exemplo, um historiador de ciência especialista naquele tema para debater, quando chegava, né, em determinadas partes mais técnicas, digamos assim, dos sistemas, preferiram chamar biólogos para dar o seu passe de bola ali técnico para depois
a discussão continuar, ou seja, algo muito dissociado, né, a ciência história, né, histórica, a ciência humana e a ciência biológica, e o que nós na história das ciências, pelo menos é como eu vejo a história das ciências, a gente une muito essas coisas, né, então é uma coisa muito mais transdisciplinar nesse sentido do que interdisciplinar, né. Não sei se vocês conseguem entender essas diferenças, mas na minha cabeça, assim, para usar nesse exemplo, eu tô pensando nesse sentido. E qual que é o problema de, por exemplo, podcasts de história, em vez de chamarem historiadores das ciências, né, que são historiadores profissionais também, para falar de temas ligados à saúde, à doença, à ciência, de um modo geral, chamarem biólogos? Bom, em termos formais não há problema nenhum, né, obviamente, mas é uma evidência de como nós, historiadores das ciências, não temos lugar nem na divulgação científica, nem na academia, muitas vezes, né. Se você olhar os currículos de história, você não vai encontrar disciplina, você pode encontrar disciplinas eletivas de história da ciência em algumas universidades, mas dificilmente você não vai, como um graduando de história, você não vai ter contato com a área de história das ciências. É muito raro, você tem que se esforçar um pouco para você chegar a encontrar ali uma ponte dentro da sua graduação para você começar a estudar a história das ciências, né? Então eu acho que esse problema ele está dado. Imagino que isso não seja só no Brasil, mas é um problema bastante complicado para pensar. Bom, se os historiadores das ciências não têm lugar, qual o sentido de fazer um projeto de divulgação científica em história das ciências, né? E aí, como resolver, nesse sentido, esse problema? Bom, primeiro que é um problema que não se resolve criando um projeto no YouTube, obviamente, mas também não se resolve criando eventos acadêmicos onde você vai discutir isso e vai chegar à conclusão de que sim, precisamos mudar, blá blá blá. É óbvio que é um problema muito mais estrutural, que é uma questão que vai se resolvendo ou não, se modificando ou não aos poucos, né? E alguns possíveis caminhos, assim, para nós, historiadores da ciência, ou pessoas que têm muito interesse em história das ciências, em trabalhar com isso, seja de áreas correlatas, né, como filósofos da ciência, sociólogos da ciência, antropólogos da ciência, justamente, por exemplo, perceber que, como eu falei um pouco mais um pouco mais atrás no vídeo, a história das ciências, né, os elementos históricos, eles já estão presentes em produtos de divulgação científica. Porém, o tratamento dado, ele é bastante limitado e bastante superficial. Justamente, se você não tem formação em história das ciências, você vai dar um tratamento muito limitado a um objeto que não vou dizer que é próprio da história das ciências, porque acho que a história das ciências, o único objeto próprio é justamente o passado das ciências, e isso é bastante abstrato, né? Mas há um objeto que poderia ser tratado de uma forma muito mais especializada e muito mais profissional por historiadores da ciência, né? Se você chama um biólogo, você vai ter a dimensão técnica daquele fenômeno, porém bastante anacrônica. Se você chama um historiador que não tem conhecimento daquele objeto, você vai ter uma visão bastante a voo de pássaro, né? Uma visão bastante distante da construção sociocognitiva, da construção epistemológica, né, e histórica de um determinado objeto do conhecimento, da ciência, e enfim. Então, eu acho que os historiadores da ciência têm sim, poderiam ter sim um lugar dentro da divulgação científica, não só da divulgação científica em história das ciências, que é o que eu e a Rebeca dizemos que a gente faz aqui, mas a gente não sabe muito bem o que é isso, tá tentando entender, tentando estudar um pouco, como na divulgação científica de um modo geral. A história sempre está presente na divulgação científica. O problema é como ela está presente ali. Entender que o trabalho acadêmico ele é muito diferente do trabalho de divulgação, né? Para fazer o trabalho de divulgação é preciso você estudar justamente como fazer divulgação científica. Você conhecer o campo, as suas características e entender até que ponto vale o investimento em divulgação em história das ciências, né? Qual é esse público? Porque é justamente isso, né? A gente não sabe ao certo qual é o público da história das ciências, nem no âmbito acadêmico, muito menos no âmbito da divulgação científica, ainda que a gente tenha um filão muito interessante aí dos elementos históricos da ciência,
que já existe um interesse grande e já são utilizados por divulgadores da ciência correntemente em seus produtos, né? É uma forma muito fácil você usar a história da ciência para você divulgar a ciência, né? Mas é uma coisa bastante complicada você fazer divulgação científica numa área que não se sabe ao certo assim, qual é o público, porque é uma coisa quase que sem precedentes, né? Porque é isso, né? Uma coisa é você fazer história, você fazer um conteúdo sobre a história da ciência, né? Outra coisa é você fazer um conteúdo de história das ciências, né? Situado, novamente, como eu falei, pelo contexto historiográfico, pelos debates entre autores, pelas reflexões que o campo pode propiciar e como levar isso para um público um pouco mais amplo, sem entrar em debates muito complexos, que é o desafio do nosso canal e foi o que a gente fez em vários momentos, né? Ano passado, em 2020, a gente lançou o curso, né, Introdução à História das Ciências, mas é um curso que, embora do ponto de vista acadêmico seja de fato bastante introdutório, para uma pessoa que não tem contato com a área, teria bastante dificuldade, na minha opinião, em entender, e mesmo que essa pessoa seja da academia, esteja fazendo graduação e tal, então é um desafio muito grande, né, saber como fazer essa divulgação em História das Ciências. É como se a gente tivesse claro, né, é só uma metáfora, né? Como se a gente tivesse um poder muito grande em mãos, mas não soubesse definitivamente como usar esse poder, né? Então, é bastante complicado nesse sentido. Bom, e aí eu gostaria de finalizar esse vídeo, né, essa pequena reflexão, é mais uma conversa aí, não é um vídeo que a gente já fez algo parecido antes no canal, né, é um primeiro vídeo conversando mesmo com vocês, com quem possivelmente vai assistir isso, né, que eu também não sei quem vai assistir, embora a gente sempre tenha visualizações nos nossos vídeos, né, é complicado, como eu falei, isso tem a ver com o próprio vídeo que eu tô fazendo aqui, saber quem é o nosso público, quem tá assistindo isso, né, o que é um projeto de divulgação científica em História das Ciências, mas, bom, para você que está assistindo, que se interessa pelo tema ou que já nos acompanha há algum tempo, né, o nosso projeto, então, ele vai caminhar, sobretudo, por duas grandes frentes, né, que é a frente do diálogo com pesquisas em História das Ciências que estão sendo feitas no âmbito da pós-graduação, que a gente acha que isso é fundamental para mostrar na prática o que é a História das Ciências, como ela está sendo feita e por que na pós-graduação, para mostrar justamente como que pessoas que estão se formando em História das Ciências, muitas vezes até de uma forma não muito consciente, né, porque é isso, né, não existe uma noção muito clara da existência de uma disciplina, mesmo em pessoas que fazem parte dessa disciplina, né, mostrar o trabalho delas e como é importante esse diálogo com pessoas que estão estudando, né? Então a gente fez um vídeo sobre o trabalho da historiadora Maria Carolina Pereira sobre história da obesidade, é uma conversa bem legal, quem tem interesse pode assistir ao nosso último vídeo, eu vou colocar no card aqui em cima, e a gente pretende fazer mais isso, né? A gente tem vídeos colaborativos que não são exatamente conversas, como a gente fez com a Maria, mas que também seguem um pouco essa lógica, e a gente pretende continuar um pouco mais isso, né, focando mais em alunos de pós-graduação que estão fazendo pesquisa, e por outro lado a gente pretende fazer uns projetos um pouco maiores, tentando justamente explorar o que é fazer divulgação científica em História das Ciências, né? Então a gente pretende fazer projetos que vão levar mais tempo, que vão sendo postados no canal a longo prazo, né? Então, nesse sentido, quebra um pouco a lógica do YouTube de postar toda semana, de postar cada 15 dias, todo mês, mas vão ser projetos grandes que vão ser produzidos, claro, vão ser produzidos de uma forma independente, como eu e Rebeca vemos tocando esse projeto até agora, mas que vão ter algumas especificidades, né, porque a gente tem estudado documentário, estudado cinema, nós temos interesse nesse assunto, e em divulgação científica também, buscando dialogar o audiovisual com a divulgação científica e, sobretudo, com a História das Ciências, né, que é o nosso
é o nosso protagonista nessa coisa toda. Então a gente pretende fazer um projeto grande sobre a história da ciência no Brasil, né? A gente fez um curso ano passado, em 2020, sobre a introdução da história das ciências, né? No sentido muito mais das discussões historiográficas e teóricas sobre o que é a história das ciências, né? E agora a gente pretende fazer um projeto maior sobre a história das ciências no Brasil, entrevistando historiadores especialistas no assunto, e buscando abordar diferentes períodos de atividade científica ao longo da história do Brasil. E o objetivo é justamente que seja mais educativo e voltado para um público um pouco maior. Essa é uma ideia, né? A gente não sabe até que ponto ainda vai dar certo, e talvez rolem até outros projetos antes desse, né? Mas eu só tô dando um exemplo para mostrar como que a gente vai buscar trabalhar com projetos mais amplos agora, né? Deixar um pouco de lado tanto esses vídeos mais pontuais. Não tô dizendo que não vão existir, mas não existe uma regularidade para eles, justamente por tudo que eu venho conversando aqui. Então a gente vai buscar trabalhar com projetos maiores e também com essas conversas sobre pós-graduação, sobre as pesquisas sendo feitas em pós-graduação. Nós também vamos, né, como eu falei, tentar fazer um vídeo ou outro. Por exemplo, em breve vai ser um vídeo aqui no canal analisando 10 documentários e suas diferentes visões sobre ciência. São documentários que em alguma medida abordam ciência, e aí nós, como historiadores da ciência, vamos buscar entender a visão de cada um desses documentários. Pode ser um vídeo interessante, e buscar fazer alguns vídeos assim. E para esses vídeos eu gostaria que, se você está assistindo até agora, tem interesse no canal e tudo mais, que deixe aí um comentário seu sobre dicas de que tipos de vídeos a gente podia fazer. Mas não vídeos muito, por exemplo, o conceito de tal coisa no autor tal. Porque a gente acha interessante mostrar de uma forma mais prática onde a história das ciências pode atuar, e não muito fazer descrição de conceitos e de trajetórias científicas. Como a gente já tem alguns vídeos aqui, alguns ficaram muito bons, outros nem tanto, mas a ideia é um pouco essa. Beleza, então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das nossas ideias atuais e também das nossas reflexões. Talvez elas ajudem algumas pessoas que estejam pensando em fazer divulgação científica e trabalhem com história das ciências, ou que façam divulgação científica e usem história de alguma forma, que elas reflitam um pouco sobre isso. E é isso, aguardem os próximos vídeos, os próximos projetos do canal. Para isso, nos sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, que vocês vão ficar por dentro se acontecer alguma coisa aqui no nosso projeto, beleza? Então valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.